A história da Torre Eiffel é fascinante e cheia de significados, especialmente para a cidade de Paris, onde ela se tornou um ícone mundial. Vamos começar com suas origens. A torre foi projetada pelo engenheiro Gustave Eiffel, cuja empresa assumiu a construção do monumento. A ideia de construir uma grande estrutura metálica em Paris surgiu durante os preparativos para a Exposição Universal de 1889, que celebraria o centenário da Revolução Francesa. A França queria mostrar ao mundo seu progresso industrial e tecnológico, e uma torre gigante parecia ser a forma perfeita de exibir isso. Inicialmente, houve muita resistência à ideia. Muitos parisienses, incluindo escritores e artistas, acharam que a torre estragaria a beleza da cidade. Eles a chamaram de monstro de ferro e se opuseram à sua construção, mas ainda assim, a ideia foi adiante. A construção da torre começou em janeiro de 1887 e levou cerca de 2 anos para ser concluída, sendo finalizada em março de 1889. Com 300 metros de altura, na época a mais alta estrutura do mundo, a Torre Eiffel foi uma verdadeira maravilha da engenharia, considerando a tecnologia da época. Para erguê-la foram utilizados 18.000 peças de ferro, que foram ligadas por mais de 2,5 milhões de rebites. No começo, muitos parisienses e críticos ainda não estavam convencidos de sua beleza, mas com o tempo, a Torre Eiffel conquistou o coração de todos, tornando-se não apenas uma obra-prima da engenharia, mas também um símbolo da cidade e da França. Originalmente, a torre foi projetada para ser desmontada após 20 anos, mas felizmente isso não aconteceu. Ela foi mantida por sua utilidade em experimentos científicos e radiodifusão. Durante a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a torre teve um papel importante ao ajudar a interceptar sinais de rádio inimigos. Hoje, a Torre Eiffel é uma das atrações turísticas mais famosas do mundo, com milhões de visitantes todos os anos. Ela se tornou um verdadeiro emblema de Paris e da inovação, além de ser um símbolo de perseverança diante das críticas iniciais que recebeu. Em resumo, a Torre Eiffel não é apenas uma obra de engenharia incrível, mas também uma história de superação e transformação de algo inicialmente desacreditado em um ícone universalmente amado. Quando a construção da Torre Eiffel começou, em 1887, a tecnologia e os métodos de engenharia ainda estavam em estágio de desenvolvimento. A estrutura foi construída com ferro forjado, o que era uma inovação na época, pois a maioria das grandes construções ainda utilizava pedra ou tijolos. O engenheiro Gustave Eiffel, com sua vasta experiência, foi fundamental para que a torre fosse projetada para ser leve, resistente ao vento e extremamente estável. A torre possui uma base com 4 grandes pilares que se curvam suavemente para dentro, uma forma que ajuda a distribuir o peso de forma eficiente. Cada um dos pilares tem uma distância de 7 metros da base, e à medida que sobe, a torre se estreita, o que proporciona maior equilíbrio. Para que essa obra de engenharia fosse possível, a equipe de Eiffel trabalhou com precisão. Eles construíram cerca de 18.000 peças de ferro em suas oficinas, e todas foram transportadas e montadas em Paris. A estrutura foi unida por 2,5 milhões de rebites, sendo isso um grande feito para a época. Quando o projeto foi apresentado, muitos parisienses e intelectuais ficaram chocados com a ideia de uma estrutura metálica gigantesca no coração da cidade. O famoso escritor Guy de Maupassant e outros artistas se opuseram fortemente à construção, alegando que a torre desfiguraria a beleza de Paris, um lugar com tanta arquitetura clássica e histórica. Uma carta assinada por 300 artistas franceses foi publicada, condenando a construção da torre. Entre eles estavam pessoas como Charles Gounod, compositor da ópera Faust, e Guy de Maupassant, famoso autor de A Bola de Sebo. No entanto, Eiffel foi persistente e ignorou as críticas, confiando que a obra seria uma maravilha moderna e que, com o tempo, se tornaria um símbolo da cidade. A Exposição Universal de 1889, que foi a principal razão para a construção da torre, foi um marco na história mundial. Ela aconteceu para comemorar o centenário da Revolução Francesa e foi uma vitrine para as inovações tecnológicas e culturais do século XIX. Quando a torre foi inaugurada em 31 de março de 1889, ela foi a maior estrutura do mundo e causou uma grande sensação. Mais de 2 milhões de pessoas visitaram a torre no ano da exposição. O projeto original, feito por Eiffel e sua equipe, era que a torre fosse desmontada após a exposição, mas a estrutura acabou sendo preservada devido ao seu uso em experimentos científicos e principalmente no desenvolvimento de novas tecnologias de telecomunicações.
notável da engenharia do século XIX, e seu design reflete o uso inovador de ferro, que estava começando a ser cada vez mais utilizado em grandes construções durante a Revolução Industrial. Gustave Eiffel, o engenheiro responsável pela torre, foi um visionário na forma como ela foi projetada. Ele usou uma estrutura de treliça, uma técnica que permite que a torre seja forte, mas relativamente leve. Isso foi crucial para garantir que ela pudesse resistir ao vento, especialmente considerando a altura e a localização no topo de Paris, que é suscetível a ventos fortes. Altura. Como mencionei antes, a Torre Eiffel tem 330 metros de altura, incluindo a antena no topo. Ela foi a maior estrutura do mundo até 1930, quando o edifício Chrysler, em Nova York, foi concluído. Peso. A torre pesa cerca de 10.100 toneladas, uma impressionante quantidade de metal, distribuída de maneira inteligente por toda a estrutura. Número de escadas. Existem 1.665 degraus até o topo, mas a maioria dos visitantes usa o elevador para subir, já que o acesso por escada é permitido apenas até o segundo andar. A Torre Eiffel se tornou um verdadeiro ícone global, muito mais do que apenas uma atração turística. Ela simboliza Paris e a França no mundo inteiro. Sua imagem está em filmes, livros, músicas e até em cartazes de viagem. O simples fato de mencionar Paris muitas vezes faz as pessoas automaticamente pensarem na Torre Eiffel. A Torre na mídia. A Torre Eiffel já apareceu em inúmeros filmes e programas de TV, tornando-se quase um personagem próprio. Ela é um cenário frequente em filmes românticos, como O Diabo Veste Prada e Meia-Noite em Paris, além de ser destaque em filmes de ação, como Missão Impossível e A Pantera Cor-de-Rosa. Além disso, a Torre Eiffel tem uma presença forte em músicas. O famoso cantor Edith Piaf, que é uma das maiores figuras culturais da França, tem uma música chamada La Vie en Rose, na qual a torre faz parte do cenário poético da capital francesa. A Torre Eiffel é também associada ao romantismo. Milhões de casais visitam Paris a cada ano e tiram fotos com a Torre Eiffel ao fundo. É um lugar icônico para pedidos de casamento, juras de amor e momentos especiais. A ideia de que o romance é forte na cidade, e especialmente na Torre Eiffel, é uma das suas maiores atrações. Durante as guerras mundiais, a Torre Eiffel teve um papel importante, não apenas como símbolo de Paris, mas também como ferramenta estratégica. Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, a torre foi usada para a transmissão de sinais de rádio. Ela também ajudou a interceptar as comunicações inimigas, desempenhando um papel vital na vitória dos aliados. Na época, as transmissões de rádio eram novas, e a torre era a maior estrutura do mundo, o que a tornava ideal para esse tipo de uso. Segunda Guerra Mundial. Quando a Alemanha nazista ocupou Paris em 1940, o sistema de transmissão da Torre Eiffel foi desligado para impedir que os nazistas usassem a torre para suas próprias comunicações. Durante a ocupação, a torre foi fechada ao público e, após a libertação de Paris em 1944, reabriu suas portas. A Torre Eiffel ainda é um símbolo de resistência e força, não só por sua resistência estrutural, mas também por seu significado durante tempos de crise. Hoje, a Torre Eiffel continua a ser um centro de inovação e tecnologia. Além de ser um ponto turístico extremamente popular, ela tem diversas funções, incluindo função em telecomunicações. A Torre Eiffel, além de ser uma atração turística, é uma estrutura importante para transmissões de rádio e televisão. Em 1957, foi instalada uma antena de televisão no topo da torre, que ajudou na difusão de sinais de televisão para Paris e arredores. Ela foi uma das primeiras grandes antenas de transmissão em Paris, desempenhando um papel significativo na propagação do sinal de televisão na França. E continua a ser um dos locais mais importantes para a difusão de sinais, não só de rádio, mas também de televisão e comunicação sem fio, desempenhando um papel vital na infraestrutura de comunicação moderna. A Torre Eiffel não é apenas uma obra de engenharia, mas também um ícone que tem sido imortalizado no cinema. Ela se tornou um elemento recorrente em filmes de diversos gêneros, seja como um pano de fundo deslumbrante para histórias de amor ou como parte de grandes aventuras. Em muitos casos, a torre é usada como um símbolo de Paris e da cultura francesa, mas também como um símbolo de glamour e romance. Filmes como O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, 2001, e A Pantera Cor-de-Rosa, 2006, entre outros, possuem cenas que se passam ao redor ou no interior da Torre Eiffel. O filme de James Bond, A View to a Kill, 1985,
também apresenta uma famosa cena de perseguição pela torre. Além disso, a famosa série de animação The Simpsons teve um episódio onde Homer Simpson fez uma piada de mau gosto em cima da Torre Eiffel. Uma das cenas mais icônicas da história do cinema é a do filme O Último Tango em Paris, 1972, onde a torre aparece como pano de fundo de uma cena íntima que se tornou um marco cultural. Manter a Torre Eiffel em boas condições não é tarefa fácil. O desgaste natural causado pela exposição aos elementos e o tempo fazem com que ela precise de constantes manutenções. A torre é repintada a cada 7 anos, e a tarefa não é nada simples, já que a estrutura requer cerca de 60 toneladas de tinta para ser completamente coberta. A pintura também deve ser feita de maneira cuidadosa, já que o método utilizado precisa garantir que a camada de tinta proteja o ferro da corrosão, além de manter a aparência da torre intacta. Além da pintura, a estrutura passa por inspeções e reparos para garantir sua segurança e integridade estrutural. O trabalho envolve a substituição de peças de ferro, a atualização de sistemas elétricos e até mesmo a renovação das antenas de transmissão. A Torre Eiffel não apenas moldou a aparência da cidade de Paris, mas também ajudou a consolidar sua identidade como um centro cultural, artístico e intelectual. Ela se tornou uma das primeiras estruturas que as pessoas de todo o mundo associam imediatamente à cidade. Mesmo quem nunca visitou Paris conhece a Torre Eiffel, seja por meio de filmes, livros ou fotografias. Além disso, a torre desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do turismo em Paris. A cidade sempre foi um destino popular, mas a construção da Torre Eiffel ajudou a consolidá-la como a capital do amor, onde casais e turistas podem experimentar a magia da cidade e, claro, desfrutar das vistas deslumbrantes da torre. Até hoje, ela é um dos destinos turísticos mais visitados do mundo, superando outros marcos históricos e monumentos importantes. A Torre Eiffel também esteve envolvida em alguns momentos políticos e culturais marcantes. Durante a ocupação nazista na França na Segunda Guerra Mundial, a torre foi um símbolo da resistência francesa. Quando os alemães invadiram Paris, a torre foi fechada para o público, e a famosa iluminação da torre foi apagada para impedir que os nazistas usassem o monumento para fins propagandísticos. Durante esse período, Paris foi transformada de uma cidade vibrante para uma cidade ocupada, e a Torre Eiffel se tornou um símbolo de resistência contra a ocupação. Essa época foi tensa, mas a torre permaneceu após a guerra, como um símbolo da reconstrução e da liberdade. Mais recentemente, a Torre Eiffel tem sido usada para eventos de conscientização e manifestações culturais. Ela já foi iluminada com as cores de diferentes países ou eventos, incluindo campanhas pela paz, apoio a causas ambientais e até mesmo para apoiar atletas e eventos esportivos, como os Jogos Olímpicos. A Torre Eiffel não é apenas um ponto turístico, mas também um local para eventos especiais e celebrações. Um exemplo famoso é a festa de Ano Novo, quando a torre é iluminada com um espetáculo deslumbrante de luzes e fogos de artifício. Milhares de pessoas se reúnem nos arredores para ver a torre brilhar e celebrar a chegada do novo ano. Além disso, a torre também é palco de casamentos. Muitos casais sonham em se casar perto da Torre Eiffel, e a estrutura oferece pacotes especiais para casamentos no topo, com a vista deslumbrante de Paris como cenário para o grande dia. Casamentos e propostas de casamento na Torre Eiffel se tornaram uma tradição romântica, sendo considerada uma das experiências mais emblemáticas da cidade. A Torre Eiffel inspirou muitas obras de arte ao longo do tempo. Ela foi retratada em inúmeras pinturas, fotografias e esculturas. Um exemplo famoso é o pintor Georges Seurat, que a pintou em 1889 no seu famoso quadro La Tour Eiffel, representando a torre com um estilo pós-impressionista. A imagem da torre foi transformada por vários artistas em representações modernas e até em arte pop, com a ajuda de artistas como Andy Warhol. Além das artes visuais, a torre também é mencionada em várias obras literárias e poéticas. Escritores como Hemingway e Victor Hugo já descreveram a torre em suas obras, explorando a ideia da cidade e de como o monumento reflete a alma de Paris. A Torre Eiffel é, sem dúvida, uma das construções mais impressionantes da história da arquitetura e da engenharia. Sua jornada desde uma estrutura criticada e considerada um monstro, até se tornar um símbolo global da modernidade e do romance é um testemunho do impacto cultural e histórico que ela teve no mundo. Mais do que uma simples torre, ela representa a inovação, a beleza e a eterna transformação de Paris. Cada pedaço da Torre Eiffel tem uma história por trás e continua a inspirar pessoas de todas as idades e origens. Ela não é apenas um monumento, mas um reflexo da busca humana pela excelência, pelo progresso e pelo